Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz um pouquinho de teoria da literatura e eu falo aqui sobre a estrutura da narrativa tradicional. É um dado interessante para que a gente aí se oriente ou na escrita ou na leitura de narrativas, ou ainda quando assistimos filmes, ouvimos histórias, contamos histórias, é algo bem interessante. A narrativa tradicional, o conto, o romance, a novela, enfim, ela tem uma situação inicial, um nó, um clímax e um desfecho. A situação inicial é aquela situação em que se estabelecem aí, se estabelece o contexto em que se dá a história, a narrativa que você vai ouvir. O nó narrativo é o acontecimento, o fato que interrompe o fluxo da situação inicial daquela história, criando um problema, digamos assim, um entrave que deve ser resolvido. Um nó e o que dá origem ao conflito dramático de uma narrativa. A partir do nó narrativo, que é o que dá origem ao conflito, se instala uma espécie de crise que exige que o personagem ou os personagens envolvidos tentem resolvê-la de modo a reequilibrar o que se desestabilizou. Veja que isso não significa necessariamente que haverá o retorno à mesma situação do início. Quase sempre, por outro lado, o final da história é diferente da sua situação de origem. E o clímax? O clímax é aquela situação, aquele acontecimento, aquele elemento que marca o ponto culminante do conflito dramático. Ele caracteriza um momento da narrativa em que há uma expectativa máxima com relação à resolução do conflito. O clímax é o momento de tensão máxima da história. E o desfecho é a resolução do conflito central da narrativa e normalmente marca a situação final da história. Há algumas observações muito importantes. Primeiramente, a gente não deve confundir essa nó, clímax e desfecho com aquela tradicional divisão do texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso porque uma narrativa ela tem uma história e essa história é veiculada por meio de um texto. Não há nada que obrigue a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da história, não há nada que obrigue que ela corresponda à introdução, ao desenvolvimento e à conclusão do texto narrativo que veicula essa história. Isso parece muito complicado, mas não é. Pensa, por exemplo, numa história, num filme de ação, um filme do tipo Missão Impossível. É muito comum que filmes assim, que histórias assim, que narrativas assim, se iniciem, por exemplo, pelo clímax ou pelo nó narrativo. Quer dizer, você tem uma explosão, aí uma situação dramática ao extremo. Aí, de repente, a história para e volta ao começo daquilo. Aí depois, conforme você for assistindo o filme ou lendo a história, você vai ver que aquele ponto do início é, na verdade, o clímax de uma situação. Ou é um nó narrativo que dá origem a outras situações. Quer dizer, então, existe a história que é narrada e a maneira como ela é narrada. Então, quando a gente fala em nó, clímax e desfecho, a gente se refere a essa história, não à maneira como ela é contada. Outra coisa, outra observação. Uma história não necessariamente apresentará uma introdução ou uma conclusão fechada. Às vezes ela nem tem uma conclusão, fica em aberto, né? Às vezes a gente lê uma história com raiva, nossa, não falou no final o que aconteceu depois. Quer dizer, então por quê? Porque ficou em aberto. Então não é uma situação que é obrigatória, mas como eu disse, são os elementos que compõem uma narrativa tradicional. Então a pessoa que vai escrever uma história, que vai compor alguma coisa, ela pode aí fazer opções em meio a isso, né? Criar efeitos por meio da supressão de uma dessas partes, né? Enfim. E mais uma observação.
o clímax e o desfecho podem eventualmente se manifestar ao mesmo tempo, né? O clímax acaba sendo o desfecho da história. Para que a gente aplique de alguma maneira isso que eu acabei de dizer, eu trouxe um mini conto do Dalton Trevisan, um mini conto desse livro dele que se chama Dinorah. É um livro bem curioso, com histórias assim contemporâneas, interessantes, e eu trouxe uma história dele justamente por ser uma história pequenininha e interessante da gente ver essas partes constitutivas da narrativa. Vamos a ela. O Menino. No Jardim da Saudade, o homem de mão dada com o menino, ao longo da grama verdinha, um silêncio por entre as lousas brancas. Diante do túmulo querido, baixam a cabeça e sussurram uma prece. De que você mais gosta, meu filho, quando vem aqui? O murmúrio sereno da pequena cascata nos degraus de pedra, as árvores anãs, o canteiro de imaculados seixos redondos, o jogo de sombras na trilha sinuosa do bosque. Ao longe, na rua, os carrinhos de pipoca, sorvete, cachorro-quente. E o menino banguelo e feliz de comer. Veja, retomemos a história. No Jardim da Saudade, um homem de mão dada com um menino. Ao longo da grama verdinha, em silêncio, por entre as lousas brancas, diante do túmulo querido, baixam a cabeça e sussurram uma prece. Então você tem aí uma situação inicial. Então, um homem está de mão dada com um menino. Um menino que depois a gente vai ver que é banguela, então é um menino que deve ter, não sei, 6 anos, 5 anos, né? E eles estão diante de um túmulo, né? A gente até pode vir a pensar, muito embora o texto não diga pra gente, que pode ser a mãe do menino que está ali enterrado, né? Então você tem aí uma situação inicial em que está um homem adulto com uma criança no cemitério. E você tem aí uma pergunta. De que você mais gosta, meu filho, quando vem aqui? Essa pergunta é aquilo que vai ser o nó narrativo, né? É aquilo que vai instalar nessa situação inicial o elemento que vai proporcionar que a história se desenvolva, né? Então, essa pergunta é o acontecimento aí que vai interromper essa situação inicial e que vai criar aí um entrave, né? Que vai criar uma situação a ser resolvida. Então, você tem isso na forma de uma pergunta. De que você mais gosta, meu filho, quando vem aqui? Aí a gente vai ficar esperando pelo clímax e pelo desfecho. Vamos continuar a história. O murmúrio sereno da pequena cascata nos degraus de pedra, as árvores anãs, o canteiro de imaculados seixos redondos, o jogo de sombras na trilha sinuosa do bosque. Ao longe, na rua, os carrinhos de pipoca, sorvete, cachorro-quente. E o menino banguela e feliz de comer. Então você vê que essa resposta, né, o clímax está na resposta que ele dá à pergunta. De que você mais gosta, meu filho, quando vem aqui? De comer, né? Então, o menino banguelo e feliz não compreende aí o significado do lugar, né? A tristeza dessa eterna ausência e está mais afeito aos prazeres, né? Que a atividade aí pode lhe fornecer, como por exemplo, comer pipoca, sorvete, cachorro quente. Mas você veja em termos da estrutura do texto que o de comer é uma resposta, né? É o clímax daquela situação, daquela situação narrativa que se instaurou, né? Então a gente tem um nó e a resposta que é aí que a gente fica esperando, né, que o menino dê. Veja ainda que o clímax corresponde ao desfecho nesse pequeno conto escrito por Dalton Trevisan, porque a história ela acaba, né, o desfecho é esse, né, ele fica em aberto, a gente não sabe se o pai falou alguma coisa, se não falou, ele encerra aí, ele encerra no clímax a sua história. E aí? Gostou? Quer deixar algum comentário? Alguma sugestão de elementos estruturais da narrativa para que eu aborde em um próximo texto? Deixa aí seus comentários. Não esquece de se inscrever no canal e repasse o conteúdo se você conhece alguém que possa se interessar pelo tema. Até o nosso próximo encontro.